Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Capítulo 1, quando ele, no final, no sexto dia, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então alguns pensam até que no capítulo 2 vai criar outra mulher, daí vem aquelas teorias que teriam duas mulheres em Gênesis, uma boa, uma má, e uma teria seduzido Adão. Tem umas teorias malucas aí, não é? Que, inclusive, na capela, no teto da Capela Sistina, eu acho, tem uma pintura de Michelangelo onde a árvore da vida, a serpente, né, está em volta da árvore da vida, não, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E parece que é uma mulher também envolvida nas pinturas. Então, às vezes, as pessoas pegam pinturas e, a partir de pinturas, interpretam a Bíblia, o que é errado, né? Teve aquele autor lá do Código da Vinci, que ele centralizou toda a história em torno do quadro de Da Vinci, que tem lá os apóstolos, todos de frente para a câmera, porque o quadro, obviamente, não faria sentido colocar metade de costas para a câmera, né? No caso, o pintor. Mas estão todos sentados de um lado só da mesa, uma coisa que normalmente não se faz. Mas ali ele também tentava justificar a posição de cada um, o jeito que estava a inclinação e tal, para suas teorias absurdas lá daquele livro e daquele filme também, do Código da Vinci. Mas aqui o que nós vemos é que Deus criou o homem já em Gênesis 1, ou já determinou que fosse criado, façamos o homem, e Deus criou o homem, e criou o homem e mulher, porque é um conjunto que agora Deus no capítulo 2, o Senhor no capítulo 2, ele vai destrinchar essa história e dividir como que aconteceu cada coisa. E a gente vê aqui no capítulo 2, os primeiros 2 versículos são, na realidade, o final do capítulo 1, porque aqui é quando há o descanso de Deus. Não que o Senhor tivesse ficado cansado de trabalhar, né, na criação. Na realidade, o nome sábado aqui, o sabat, ele tem o sentido de terminado, de obra completada. Então é como se o operário descansasse as suas ferramentas, porque acabou, não tinha mais nada para fazer agora. Mas isso só lá, porque depois que o pecado entrou na criação, nós sabemos que Deus voltou a trabalhar. Porque tem uma passagem lá no Evangelho que o Senhor Jesus fala: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como assim? Então, Deus não está mais descansando? Não. Desde que o pecado entrou na criação, só tem dado trabalho para Deus. A gente pode dizer dessa maneira, não é? Mas então, no capítulo 2, nós vemos que ele de novo fala das plantas, né, que da erva do campo ainda não brotava porque não tinha chovido ainda, mas era uma névoa que molhava, uma neblina ou um vapor que molhava a terra. Versículo 6 de Gênesis 2 fala: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E aí o Senhor faz o homem, no versículo 7, do pó da terra, evidentemente misturado com essa umidade que regava a terra. Por isso que é tão correto falar que o homem saiu do pó, como o homem foi moldado do barro. E aqui é interessante no versículo 7, quando fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso é o trabalho de um oleiro. O oleiro forma o barro, forma o vaso, né? A partir do barro, ele pega o barro bruto e dá forma no formato de um vaso. E por que eu digo que é interessante este termo, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra? Porque mais adiante, quando ele for criar a mulher, no versículo 22, embora a nossa tradução aqui da versão corrigida do Almeida, ela use a
o mesmo verbo, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Na realidade, as duas palavras são diferentes no hebraico. A primeira lá na criação do homem, na formação do corpo do homem, no versículo 7, deixa eu ver a versão atualizada, como é que ela está. Formou, né? No versículo 7, formou o Senhor Deus ao homem. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Também, em outra tradução, fala formou. Mas quando a gente vai lá para a criação da mulher, na nossa versão, ele fala da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Mas essa palavra não é a mesma lá da formação do homem, que realmente é moldar. Moldou o homem, lá no começo do capítulo. Mas aqui é interessante isso. Ele edificou uma mulher. Ele edificou uma mulher. Na versão atualizada, fala tomar o homem e transformou a costela numa mulher. Na versão do Darby, fala e construiu uma mulher a partir da costela. E é evidente que fica muito mais claro, não é? Quando nós... Aqui eu estou vendo aqui o dicionário hebraico, é baná, em Gênesis 2:22, que significa construir, reconstruir, construir uma casa, etc. Tem outros sentidos aqui, mas basicamente é construir, é edificar. Então, enquanto ele formou o homem do pó da terra, ele edificou a mulher da costela do homem. Olha que coisa incrível! Como é perfeita a palavra de Deus. Por que isso? Porque nós sabemos que Adão, o primeiro homem, ele é uma figura de Cristo. Ele é uma figura de Cristo, criado para ser cabeça da criação, criado um ser inteligente, a imagem e semelhança de Deus, um ser moral. Alguém me perguntou esses dias, o que foi mesmo? Dizendo que o Deus da Bíblia, ele é muito humano nas suas decisões, na sua maneira de pensar, nas suas ações. É muito humanizado o Deus da Bíblia. Por isso que essa pessoa que me escreveu achava que era um Deus inventado pelo homem. Mas eu falei, não é que o Deus é humanizado. É que o homem que ele criou é a imagem e semelhança de Deus. Então as características do homem foram tiradas de que projeto, ou de que exemplo, ou de que padrão? De Deus. De Deus. O homem é assim como ele é, porque Deus o criou, a imagem e semelhança de Deus. Não a imagem física, mas a semelhança moral de Deus. Então, o homem é um ser inteligente que foi feito numa forma, vamos dizer assim, que foi criada por Deus. Veio do projeto de Deus. E traz características divinas também, o ser humano. Tanto é que quando Cristo, Filho de Deus, decidiu vir ao mundo e assumiu um corpo, que corpo que ele assumiu? Não foi um corpo de uma ave ou de um animal, foi um corpo de homem. Foi um corpo de homem. E assim ele será um homem para toda a eternidade. Mas eu estou pulando milênios aqui, voltando aqui à questão de Adão, a ele foi dada a primazia, ou a administração de toda a criação. Ele foi feito, vamos chamar assim, o rei desse mundo. Ele que devia imperar sobre toda a criação, ele que deveria cuidar da criação, guardar a criação, tudo isso ele devia fazer. Isso acontece lá no começo, quando fala que depois que ele cria o homem, é dito que ele plantou um jardim no Éden, né? Descreve aqui onde seria esse jardim. E mais adiante, ele dá uma única lei. Repare que a mulher ainda não entrou em cena aqui, hein? Apesar dela aparecer lá no capítulo 1, dizendo que Deus criou o homem e a mulher, mas estava sempre apenas se adiantando ao que seria descrito em detalhes aqui. Mas lá no capítulo 1 mesmo, o Senhor deu a Adão a primazia de cuidar de tudo, e aqui também, no
no capítulo 2, versículo 18, disse: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Porque antes, no capítulo 1, Deus tinha feito todos os animais, macho e fêmea. E só tinha um de um único gênero aqui no jardim, o homem. O homem era o único. Porque todos os animais, ele olhava em volta, ele via tudo em dupla, né? Tudo casais, caminhando pelo jardim, voando pelos céus, nadando nos mares. Mas agora o Senhor fala que ele precisa de uma companheira, né? Ele fala: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E voltamos agora a pensar naquilo que Adão representa. O homem perfeito, Cristo, né, que viria depois ao mundo, porque no versículo 19, nós vemos: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Nessa tarefa de Adão colocar nomes em todos os animais, ele precisava de uma coisa. Não apenas a ajudadora idônea que viria depois, mas eu digo, ele precisava de uma linguagem. Então a ideia de que o homem foi aprendendo a falar ao longo dos milênios, ou dos séculos, ou qualquer coisa desse tipo, é totalmente contrária à palavra de Deus, porque o homem foi criado já falando. O homem foi criado com uma linguagem. E não só isso, mas no momento em que Deus criou o homem, corpo, espírito, alma e corpo, porque ele criou o corpo, e depois ele soprou o espírito no homem, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aí corpo, espírito e alma. Quando Deus fez isso, ele não só representou no homem a trindade, porque Deus é um ser triuno, tripartido, né? Mas também mostrou que teria uma parte mais elevada do homem, que seria aquela que teria comunicação com Deus, que é o seu espírito. E uma parte intermediária, que seria a sua alma, que faria a interface entre corpo e espírito. De modo que um homem caído em pecado, ele perde essa capacidade de comunicação com Deus, que é a parte mais preciosa que ele tem. O seu espírito foi feito para se comunicar com Deus, e para isso Deus já criou o homem com uma linguagem. Nenhum animal, só o homem. Nenhum animal tem um vocabulário natural, por natureza, que seria capaz de denominar todos os animais. Nenhum homem. Só o homem. Além de ele ter inteligência, né, ele recebeu de Deus inteligência, ele também recebeu uma linguagem complexa. Não é? Ele não falou assim: vamos chamar aquele ali de bicho 1, aquele bicho 2, bicho 3. Não, ele nomeou todos os animais. Como é que ele fez isso? Não sabemos, não sabemos como. Mas uma coisa ele tinha linguagem. Ele tinha linguagem. E aí no versículo 20, conclui então que para o homem não se achava ajudadora idônea, uma auxiliadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. Quem foi que também entrou num sono pesado e adormeceu? Cristo Jesus. Jesus, na cruz, ele entregou o seu espírito e o seu corpo, né, adormeceu. Morreu ali. Ele estava cumprindo aquilo que foi tipificado em Adão, porque Adão, quando dormiu, quando caiu um sono pesado sobre ele, ele foi ferido. Ele foi ferido no sono. Repare a ordem das coisas. Primeiro, Adão, caiu um sono pesado sobre ele. Em seguida, no versículo 21, tomou uma das suas costelas, o Senhor tomou uma das costelas de Adão, o Senhor Deus tomou uma das costelas de Adão, e aqui quando fala Senhor Deus é Jeová Elohim, cerrou a carne no seu lugar, ou seja, ele tapou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe-a a Adão.
Isso ele fez. E isso Cristo fez na cruz. Porque quando ele entrou, o seu corpo, ele entregou a sua vida, o seu corpo caiu no sono profundo da morte. O soldado enfiou a lança no seu lado. No lado de um corpo morto. Não foi no lado do corpo vivo do Senhor. No lado do corpo morto do Senhor, o soldado enfiou a sua lança e daquela ferida saíram sangue e água. O sangue é o que nos comprou para Deus. O sangue é o que purificou-nos para podermos ter comunhão com Deus. O sangue foi o que nos santificou, nos separou. A água nos limpou também para podermos ter um relacionamento com Deus. Tudo que aconteceu no Éden aconteceu na cruz. De uma forma figurada e numa forma realidade lá na cruz. Agora, quando ele cerra a carne, então, no final do versículo 22, uma coisa muito bonita também, olha, Deus, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou ou edificou uma mulher. Agora você entende por que a igreja é edificada, não é? Por que a igreja é edificada? Efésios capítulo 2, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, dos quais Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina. A igreja é edificada. A igreja não é formada, ela é edificada. Com todas as pedrinhas que são cada salvo, que fazem parte do corpo de Cristo e da casa de Deus, que é a representação visível do que é a igreja, a casa de Deus. E da costela tomou do homem, formou mulher, e esse final do versículo 22 é genial. E trouxe-a a Adão. Não foi Adão que foi buscar ela. Deus trouxe a mulher para Adão. Eu me lembrei de um versículo, lá em João, eu não me lembro se é João 7, se não me engano, que o Senhor Jesus fala assim, ninguém vem a mim a menos que o Pai me dê essa pessoa. O Pai traz essa pessoa para Cristo. Então, quando uma pessoa é salva, é o Pai que leva ela para o Senhor Jesus. É o Pai que a leva a Jesus. Olha que coisa incrível. Porque a pessoa salva agora também é parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo. E é como... Poxa, não precisa ir longe. Qual é o costume nos casamentos que nós vemos por aí? O pai entra com a noiva e entrega a noiva para o filho. Você queria saber de onde que vinha esse costume? Né? Esse é um costume que até hoje é lembrado em toda a cerimônia de casamento, que o pai entrega a noiva para o filho. Para o filho. Claro, no caso, é o que se torna agora filho dele, né? Mas aqui é Cristo mesmo. É Adão, no caso, e a noiva é entregue para o noivo. A noiva é entregue para o noivo, pelo pai. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo